Já estou com ele, Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Tudo tranquilo, Joelson. Boa tarde a você que segue em nossa companhia. Elivaldo Barbosa, hoje nós falamos aqui a respeito da situação da interdição ética do Hospital do Buenos Aires, que aconteceu semana passada, e hoje a maternidade UAL Ferraz, na região do Grande Dirceu. Interdição, desta vez, provocada pelo Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, na prática, enfermeiros não podem prestar serviço no hospital, porque, segundo o Conselho, o hospital não tem as condições para essa prestação de serviço. Qualquer enfermeiro que fizer algum serviço por lá corre o risco de uma interdição ética. As primeiras medidas aí anunciadas são a secretária Clara Leal, né? A presidente da Fundação Municipal de Saúde será mesmo a enfermeira Clara Leal, Elivaldo. Que é enfermeira, né? Enfermeira de formação, tem experiência em gestão hospitalar, foi diretora do HUT, do HGV, então ela já tem uma larga experiência com gestões bem-sucedidas. Mas tem pela frente aí um enorme abacaxi na área de saúde aqui em Teresina, porque as intervenções estão acontecendo, isso não é à toa, isso pega muito mal para a imagem do serviço público da área de saúde na capital, isso macula a imagem das políticas públicas, porque são hospitais, são unidades hospitalares importantes. Um na Zona Norte, que praticamente abrange toda a região norte do município de Teresina, e agora outra na região sudeste. O Hospital Maternidade lá do Dirceu é de referência para toda uma região, uma das mais populosas aqui de Teresina. Então, complica, agrava a crise da saúde em Teresina. Crise na saúde em Teresina. Daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais esse assunto. Eu e Elivaldo Barbosa, ao vivo, uma entrevista com a presidente da Fundação Municipal de Saúde, já nomeada, né, Elivaldo? É verdade. Já saiu a nomeação. Saiu a nomeação, o convite foi feito na quinta-feira, ela já deu a resposta e agora saiu o ato do prefeito Dr. Pessoa nomeando a enfermeira Clara Leal para comandar a Fundação Municipal de Saúde. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui a entrevista ao vivo da da presidente da Fundação Municipal de Saúde, Clara Leal, falando sobre a crise na saúde na Prefeitura de Teresina. Mas, Elivaldo, outro problema que se observou foi na educação, só que envolvendo a Universidade Estadual do Piauí. Houve uma declaração dos membros do conselho lá universitário de que houvesse uma interrupção do ano letivo 2023.1. É verdade. Ou seja, os estudantes que estariam se matriculando para o primeiro semestre do ano que vem teriam problemas para isso. Correto, Joelson. Isso é um ajuste de calendário. A primeira decisão foi do CEPEX, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual, exatamente neste sentido. Só que ela foi reformulada no Conselho Superior da instituição, o Conselho Universitário, que anulou essa decisão do Conselho de Ensino, Graduação e Extensão da Universidade Estadual e passou a considerar o período letivo 2023-1, ou seja, o primeiro período de 2023. Qual é o problema, Joelson? É que a Universidade Estadual, por conta ainda da pandemia, tem 8 meses de defasagem acima de um período letivo. Então, o período letivo existirá, terão as matrículas, só que ele vai existir só no segundo semestre de 2023. Então, o aluno que, por exemplo, se for classificado no Enem, para ingressar num curso da UESP, numa das vagas da UESP, só vai poder iniciar o curso no segundo semestre do ano que vem. Isso é um fator de esvaziamento da instituição, porque ele pode optar por uma instituição pública ou privada que inicie o período logo agora, no início do ano, né, no início de 2023. Esse assunto hoje foi tema de uma entrevista coletiva concedida pela direção superior da instituição. Gelson. Vamos acompanhar então com o Elivaldo Barbosa. Na Universidade Estadual, o Conselho Universitário reformulou decisão e mantém o primeiro período de 2023. Em coletiva, nesta segunda-feira, o pró-reitor de Ensino e Graduação, Paulo Henrique Pinheiro, e o reitor Evandro Alberto explicaram o ajuste no calendário, que seguirá defasado em 8 meses. Essas decisões do Conselho, elas foram tomadas, sobretudo pensando ali nos estudantes que estão matriculados e cursando as disciplinas na Universidade Estadual do Piauí. Nós tivemos ali 8 meses de atrasos que foram motivados por conta da pandemia. Então, a previsão agora, retomando a oferta, é
de que o calendário seja ajustado somente para o ano de 26. Até lá, nós vamos ainda trabalhar na esfera do Conselho para aprovar um novo calendário, mas está garantidas as ofertas dos cursos, porque quem oferta as vagas, de fato, são os colegiados. Vagas estão sendo definidas pelos coordenadores dos cursos. Com a manutenção do calendário, o primeiro período de 2023 só começa no segundo semestre. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEPEX, aprovou o cancelamento do período 23.1. Mas há um conselho superior ao CEPEX, que é o Conselho Universitário, o CONSUM, que é quem delibera sobre as vagas. Como o cancelamento do período impacta necessariamente o cancelamento das vagas daquele período de ingresso, o CONSUM revogou a decisão. E ao revogar a decisão, está garantido tanto o período 23.1 como as vagas 23.1 que vão ser ofertadas pelo SISU. Então, a sociedade se tranquilizar, normalmente quem fez o Enem 22, ao receber a nota, vai poder optar no SISU 23.1 para ingresso na Universidade Estadual, embora esse ingresso vá se dar apenas com 8 meses de atraso. Outra medida em estudo aqui na UESP está relacionada à forma de ingresso dos alunos na instituição. Uma espécie agora de integração do Enem com o vestibular do estilo tradicional. Para o reitor, Evandro Alberto, é uma demanda além do interesse acadêmico. É hoje um apelo da sociedade. Isso já tem um desejo da comunidade acadêmica de poder ter o vestibular próprio também. Assim como muitas universidades, elas aderiram ao SISU, mas elas também voltaram a ofertar o vestibular próprio. Então, tem esse estudo na nossa universidade. Nós vamos ainda dialogar nos conselhos. Essa é uma demanda que está sendo trazida pela própria comunidade acadêmica, através de professores, através de membros de colegiado e de conselho, de que pudesse ter essa valorização também, porque aí você tem o estudo da geografia do Piauí, você tem da história, você tem conteúdos que poderiam ser trabalhados aqui no Estado, para dar esse aproveitamento e garantir esse ingresso como foi lá atrás através do vestibular próprio. Livaldo, vamos ajudar também o telespectador a entender um pouco mais dessa situação. Estamos falando de problemas que foram provocados ou agravados pela pandemia, né? Correto. A pandemia ela atingiu duramente a educação e, de modo mais intenso ainda, o funcionamento da nossa universidade estadual. Existem possibilidades de investimentos em outras áreas também para garantir que a UESP funcione melhor, né? Bibliotecas, infraestrutura. O reitor, inclusive, Evandro Alberto, informou hoje também aos jornalistas presentes à entrevista coletiva que já está em processo de licitação ou de estudos a construção de uma nova biblioteca conectada nesses conceitos modernos de conexão, enfim, de montagem de uma biblioteca que minimamente consiga atender às demandas. Da mesma forma, concurso público para professores efetivos, professores e técnicos. Então, a administração superior da universidade informou que no atual governo, à frente da governadora Regina Souza, e também já em entendimento com o futuro governo de Rafael Fonteles, de retomar investimentos, tanto em concursos públicos para reforçar a contratação de professores e de técnicos, como também na estrutura física da instituição, na capital e no interior, porque precisa de fato. Elivaldo Barbosa, só para que o telespectador possa compreender um pouco do tamanho do contratempo. Agora em março, ou pelo menos agora em fevereiro, março, começaria o primeiro semestre de 2023, se tudo tivesse normal. Correto. O que é que vai começar em março? O segundo semestre de 2022. Estamos ainda na UESP no primeiro semestre de 2022. Ou seja, nós estamos, de fato, em dezembro de 2022, mas para a UESP é como se nós estivéssemos na primeira metade do ano. Na primeira metade do ano. Um semestre de defasagem. 8 meses, um pouco mais de um semestre de defasagem. Aí, em fevereiro, começo de março, vai começar o segundo semestre do ano que está findando agora, de 2022. O primeiro de 2023, segundo a resolução do Conselho Universitário, só vai ter início em agosto do ano que vem. Aí você imagina o SISU, que é aquela forma de seleção através das notas do Enem. Um aluno lá consegue aprovação, bota a nota de corte aqui na UESP e bota lá. Aí ele consegue a mesma situação em outra faculdade, universidade pública ou privada, que esteja em condições. Ele vai fazer a opção de um outro que possa começar o curso já agora, em fevereiro. Então, isso poderá
interferir numa espécie de queda no número de alunos, da estrutura de presença de alunos para preenchimento das vagas. O reitor Evandro Alberto Joelson, ele chegou a afirmar que há, às vezes, 8, 9 chamadas por ano em determinados cursos da UESP. Para você ter uma ideia, né? O preenchimento não é fácil. Porque há vários fatores. Primeiro, às vezes o aluno retorna para a terra natal, porque tem, por exemplo, um aluno que passa lá no Paraná, que é do Paraná, e faz a opção aqui para o Piauí e vem para cá, a tendência dele é retornar para a terra natal. E associado e agravado com essa situação de defasagem no calendário, fica complicado. Hoje, a Universidade Estadual, segundo informações de lá da entrevista, tem pouco mais de 14 mil alunos. Então, esse número poderá está até em recuperação ultimamente, mas poderá ter uma estabilizada, mas teria condições de crescer muito mais as opções de acesso ao ensino público através da Universidade Estadual. Pois é, gente, é uma pena, mas vamos torcer para que essas medidas todas possam proteger a universidade. E dentro dos investimentos, inclusive, eu já ia esquecendo, está exatamente a base digital da instituição. Aí foi onde a UESP foi, digamos assim, atingida, surpreendida, porque quando a pandemia chegou, a base digital, sinal de internet no interior, onde existem muitos campi, a UESP tem uma capilaridade enorme, presente no Piauí de norte a sul. Então, muito frágil, débil essa base digital, não permitiu com que o ensino remoto, o ensino à distância, ocorresse de forma a não provocar tantos danos no funcionamento dos cursos. Então, há programação de investimentos também nessa área, para que a UESP volte a ter a sua programação revitalizada na oferta de vagas para os mais diferentes cursos que oferece a sociedade do Piauí e do Brasil como um todo, né?